Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse culto semanal da IBF Limão, 7 de julho de 2021, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, minha irmã. Você que nos assiste na sua casa, no seu trabalho, se deslocando de um lugar para outro, seja no Facebook ou no YouTube. Esta é mais uma pregação, compartilhar da palavra de Deus na IBF Limão. E nós queremos saudá-la com a graça e a paz do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia na carta a Tiago, capítulo 1, versículos de número 12 ao de número 15. Carta a Tiago, capítulo 1, versículos de número 12 ao de número 15. O tema do sermão desta noite é: não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Carta de Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 12 ao de número 15, para o culto semanal na IBF Limão. Estamos muito felizes por estarmos de volta. Tivemos um pequeno período de afastamento da igreja, dos cultos, estávamos em viagem, mas agora, retornando a esta casa, felizes por podermos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, com aqueles que nos assistem. Carta a Tiago, capítulo 1, versículos de número 12 ao de número 15, onde faremos uma pequena introdução para o tema desta noite. Não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Assim está escrito: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E, quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Oremos. Querido Deus e Pai, santo e amado Senhor, é um privilégio muito grande poder estar aqui esta noite, na IBF Limão, e compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos e irmãs, a Tua palavra. Senhor, esclarece para nós a Tua vontade, confirma para nós o Teu chamado, a Tua convocação, e que Teu Espírito Santo tenha a liberdade total para nos direcionar por meio da Tua palavra, a fim de que todos nós possamos Te adorar, Te exaltar, Te glorificar, compreender o Teu chamado para as nossas vidas e nos colocarmos à Tua disposição, sem dúvida e com toda a fé e perseverança no Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você esta noite, e nós acabamos de ler Tiago. Eu quero me fixar nos versículos de 13 a 15, onde o autor da carta nos ensina, assim como ensinou ao povo que recebeu esta carta naquela época, dizendo o seguinte: quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. As tentações, na verdade, estão especificadas em sua origem no versículo 14. A tentação vem de onde? De nossos próprios desejos. O autor ainda nos mostra a origem das tentações. As tentações vêm de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam.
E esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, tentação é uma característica humana que parte das entranhas humanas e que faz com que o homem se permita ser seduzido e seja arrastado para longe de Deus quando o pecado se desenvolve, quebrando, interferindo na relação do homem com Deus, da criatura com o Criador ou do filho com o Pai, promovendo afastamento de Deus. E eu quero deixar em alguns pontos, eu quero pedir para você ficar muito atento, porque em alguns pontos eu quero deixar algumas frases específicas para esse nosso sermão desta noite. A primeira coisa é que o tema, não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Deus fala conosco, e Deus é luz, e sendo Ele luz, sendo Ele o Pai das luzes, fala conosco abertamente. Fala conosco numa leitura bíblica, fala conosco num tempo de oração, fala conosco num GC, fala conosco num culto, fala conosco num tempo de discipulado. Deus fala conosco quando traz outros homens e mulheres nesta igreja para nos conduzir em pregações. E Deus tem falado com esta igreja, com você, comigo, conosco, de forma consecutiva, constante, gradativa. Deus tem falado na luz que é Ele mesmo, a cada um de nós, de forma clara, objetiva. Mas o título diz que nós não devemos duvidar na escuridão. Onde está a escuridão? A escuridão está nesta sociedade, a escuridão está no nosso próprio coração. Pois a palavra diz que se nossos olhos são trevas, quão terríveis trevas são os nossos olhos. Porque os olhos, na verdade, vão expressar o que vem no nosso coração. Então aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus me entregou, aquilo que Deus revelou para nós, aquilo que Deus disse a nós, por meio de um homem, por meio de uma mulher, por meio de um estudo de GC, por meio de um tempo de discipulado entre 2 ou 3 irmãos, aquilo que Deus falou ao teu coração, ao meu coração, foi dito na luz, foi dito às claras, foi dito de forma aberta, franca, sincera. E eu e você, envolvidos com as trevas da nossa natureza pecaminosa ou com as trevas dessa sociedade, não podemos duvidar daquilo que Deus nos disse. Nós precisamos usar da nossa fé e da perseverança para seguirmos em frente. Então, nesta noite eu te convido e te digo que é o momento de não duvidarmos de tudo aquilo que Deus tem falado a esta igreja, a cada membro, a você, a mim, a cada um de nós. E é o momento de nós nos levantarmos e colocarmos em prática e dizermos sim para os convites, para os testes, para as convocações, para os desafios que Deus tem colocado sobre nossas vidas, com a fé e a perseverança, crendo nele, que Ele vai nos fazer chegar onde nós precisamos chegar. Ele vai nos fazer chegar onde nós precisamos chegar. Desde que nós usemos da nossa fé, desde que nós não duvidemos, desde que nós nos submetamos à vontade de Deus. Falando em tentação, eu quero ler essa frase para você. Você pode ir anotando algumas frases aí, porque algumas irão se destacar em certas partes do nosso culto hoje. Satanás tenta-nos através de nossa natureza pecaminosa. Satanás tenta-nos através de nossa natureza pecaminosa, para que exponhamos o pior de nós. Tentação vem para que nós possamos mostrar o pior de cada um de nós. Mas o contrário são as provações, são os testes, são os desafios. Tiago, capítulo 1, versículos de número 2 ao de número 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer.
e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus diz que nós seremos provados. Nós passaremos por testes. Tentação vem da natureza humana, da natureza pecaminosa, vem dos nossos próprios desejos. É coisa humana. Onde Satanás se aproveita para alimentar a nossa natureza pecaminosa e gerar pecado em nós. Provação, não. Provação, teste, vem de Deus. Deus usa situações para nos provar. Mas Ele espera que nós enfrentemos cada provação com alegria. Pois, quando a nossa fé é provada, quando passamos por provações ou por testes, nós estamos tendo a nossa fé provada. E nós devemos, então, desenvolver a perseverança, que é o seguir em frente mesmo diante das dificuldades, confiando naquele que nos fez a promessa, que era o Deus eterno, confiando no Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, confiando no amigo Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, que foi derramado em nós no ato do nosso batismo, com o qual nós fomos selados, e que nos aconselha, nos encoraja, que nos conduz, que nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalham a nosso favor diante das provações, para que, por meio da perseverança, nós tenhamos a oportunidade de nos tornarmos maduros na fé. Deus quer desenvolver em nós maturidade espiritual. E assim precisamos passar pelos testes ou pelas provações. Mas o próprio autor já nos diz: tenham como motivo grande alegria ao passar por provações. Enfrentem-nas, não como quem está morrendo, como quem não tem esperança, mas enfrentem-nas com a alegria do Senhor, que é a nossa força, com a confiança no Senhor, porque seremos vencedores, e já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, segundo a carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 28 em diante. Versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Meu Deus! Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Feliz! Assim como Jesus suportou com paciência as provações e tentações sobre as quais ele foi colocado, os testes, as ofensas, os socos, as gusparadas, o flagelo, a pregação de seus pés e seus pulsos e suas mãos na cruz do Calvário, as chicotadas, a coroa de espinhos, o manto, a exposição pública, as ofensas. Jesus suportou com paciência e nos chama para que suportemos com paciência, porque depois a promessa de que nós receberemos a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quem ama a Deus suporta com paciência. Aleluia! Deus, mais uma frase, Deus testa-nos a fim de nos ajudar a trazer à tona. Deus testa-nos a fim de ajudar a trazer à tona. Eu vou para aquela câmera ali, ó. Deus testa-nos a fim de trazer à tona, à luz, revelar. Sabe o quê? O melhor
dele em nós. O melhor dele em nós. Deus testa-nos para trazer à tona o melhor dele em nós. Por isso devemos receber com alegria os testes e as provações que sobre nós vêm nesta vida. Porque assim, suportando com paciência, desenvolveremos perseverança. E com perseverança seremos conduzidos pelo Espírito Santo à maturidade espiritual, glorificando o nome do Pai, ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo e estabelecendo raízes mais profundas na palavra de Deus, dando frutos espirituais no tempo certo. Esta é uma introdução. E eu quero mostrar isso para você de uma forma mais específica na vida de um personagem bíblico. Leve sua Bíblia para Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 22. Leremos os versículos 1 e 2. Gênesis 22, capítulo 22, versículos 1 e 2. Vamos ver isso de forma prática na vida de um personagem bíblico. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Leremos até o versículo 8, tá bom? Vamos ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos compartilhar um pouco, depois vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. Muitas vezes, quando nós trabalhamos com esta escritura, pastores, pastoras, pregadores trabalham com essa escritura, a referência é o pai que oferece o filho para ser sacrifício por outros. É uma referência a Jesus Cristo, oferecido pelo seu Pai, Deus eterno, na cruz, em sacrifício por nós. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, me deu a possibilidade de enxergar esta escritura de outra forma. Vamos olhar por outro aspecto. Vamos soltar as amarras e vamos olhar por outro aspecto. Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Disse Deus. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Meu querido, minha querida, o texto já diz que Deus chamou Abraão. O texto deixa claro que Abraão responde, sim, aqui estou. O texto deixa claro no versículo 2 que Deus faz prova de Abraão. Deus coloca Abraão sobre teste. Deus quer provar, testar a fé de Abraão. Eu acredito que neste momento, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, Deus tem deixado claro para cada um de nós provações sobre as quais nós nos encontramos, testes para a nossa fé que Deus tem colocado em nossas vidas. Deus tem de forma clara, desde o culto em que o pastor Ademir pregou aqui nesta igreja, depois no culto em que o nosso irmão, o pastor Marcelo Suíta pregou aqui, depois no culto em que o nosso irmão Paulo pregou, depois no culto em que nosso irmão Eleandro pregou. Durante esses 4 cultos, Deus tem deixado claro para esta igreja, para você, para mim, para nós, que Ele está chamando-nos para testar a nossa fé, colocando sobre nós provações, testes para a nossa fé. E assim nós podemos nos inspirar em Abraão, ouvir o chamado de Deus, responder positivamente a este chamado, andar por fé, e nós, com certeza, iremos
receber sobre nós o cumprimento das promessas que Deus já tem para as nossas vidas. Iremos colher frutos onde nem plantamos. Mas precisamos nos posicionar como Abraão. Precisamos aprender com esta escritura e entender que Deus tem usado pessoas para falar à sua igreja. Deus tem chamado a sua igreja para passar por um teste de confiança, teste de esperança, uma provação. E mediante esta provação, se nós nos comportarmos com a fé e a perseverança, nós nos tornaremos mais maduros espiritualmente falando e colheremos os benefícios de andar em submissão e confiança no Senhor. Colheremos. Mas eu pergunto, qual será a resposta que cada um de nós, individualmente, coletivamente, vai dar para este chamado? Deus não queria a vida de Isaac, mas ele queria o coração de Abraão. Deus não quer seu dinheiro, ele quer seu coração. Deus não quer seu carro, ele quer seu coração. Deus não quer seu trabalho, ele quer seu coração. Deus não quer seus filhos ou suas filhas. Deus não quer seu tempo. Deus quer os nossos corações. Deus quer estar no trono dos nossos corações. Deus quer que nós depositemos a nossa fé, a nossa esperança totalmente nele, que confiemos nele e que possamos caminhar por fé, em meio à perseverança diante dos testes das provações. Deus quer que nós olhemos e confiemos naquele Deus que fez as promessas, porque nele não há sombra de mudança. Aquilo que ele disse acontece, aquilo que ele prometeu se cumpre. Mas é necessário que aqueles que com ele querem andar, andem por fé e perseverança. Porque surgirão problemas, surgirão adversidades, surgirão barreiras, surgirão ondas, virá o frio, virá o calor, sim, virão possíveis inimigos, sim, mas Deus diz que aqueles que caminham com ele, caminham em vitória. Deus diz que aqueles que caminham com ele, caminham em segurança. Caminham em segurança. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o teu cajado e o teu bordão me protegem. Eu quero ler para você uma escritura que está em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 17 a 19, para fechar esse ponto. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 17 a 19, para nós entendermos, se Deus chamou Abraão, e Deus colocou um teste sobre a vida de Abraão, com relação ao amor dele pelo filho e ao amor dele por Deus. Deus provou a fé de Abraão, provou a sua lealdade, provou a sua confiança. Deus está nos chamando já há alguns cultos e tem nos mostrado, não só nos cultos, mas também nos GCs. Deus tem nos mostrado que Ele tem estabelecido testes para nós e que nós precisamos, por fé e por confiança, com esperança, nos submetermos a Ele e caminharmos de mãos dadas com Ele, sem vermos o resultado nós vamos ver depois, mas precisamos nos colocar a caminho, precisamos sair da nossa zona de conforto. Abraão estava na sua zona de conforto. Eu tenho um filho sobre o qual Deus fez uma promessa, Deus cumpre promessas, então está tudo bem, eu estou aqui, meu filho também está, ele está crescendo, está se tornando adulto, a descendência, a minha grande descendência será gerada a partir dele, está tudo certo. Sentei no sofá da sala e estou assistindo o programa do domingo à tarde.
Abraão estava na sua zona de conforto. Eu e você estávamos na nossa zona de conforto. Deus está falando: ei, IBF Limão, ei, IBF Limão, ei, IBF Limão, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. É hora de dobrar as mangas. É hora de dobrar as mangas. É hora de trabalhar. Os campos estão brancos, almas estão sedentas, e é preciso que hajam trabalhadores na lavoura dispostos a fazer a colheita. Aleluia! Quem serão os trabalhadores que se levantarão e se colocarão em pé e dirão: eis-me aqui, Senhor? Falarão como Abraão falou: aqui estou. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, para nós nos inspirarmos em Abraão, irmãos. Abraão, vamos nos inspirar no personagem bíblico, porque pela fé ele agradou a Deus, e é chamado de amigo de Deus. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência, de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida dos mortos. Aleluia! Ei, meu querido, minha querida, use a sua fé, creia que o teste, a provação ou o desafio vem de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Imitemos a Abraão e pela fé vamos nos colocar na prática do chamado que temos recebido da parte de Deus. Deus esteve aqui por meio de homens e tem estado também por meio de mulheres. Deus tem dado a sua mensagem a cada um de nós, seja no GC, seja no culto, seja no discipulado, seja nas apostilas que temos estudado, seja na manifestação de cura e de milagres que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Você e eu sabemos, nós temos passado por esse processo de pandemia mundial, e para a glória de Deus, eu tenho acompanhado outras igrejas, onde pastores têm perdido suas ovelhas. É claro, elas estão sendo recolhidas, vão para o céu, sim, mas é triste perder ovelhas. É triste também saber que as ovelhas têm perdido parentes que ainda não haviam se convertido e que tiveram suas vidas ceifadas. Nós não perdemos ninguém para a morte. Nós não perdemos ninguém para a morte. Nós tivemos, sim, membros que ficaram doentes. Nós tivemos membros que ficaram num estado um pouco mais avançado, no estado médio. Nós tivemos membros que ficaram no estágio leve da doença. Mas nós não perdemos ninguém. É claro, alguns parentes perderam seus parentes, mas alguns deles estavam na fé, então foram recolhidos, estão com o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que nós temos sido poupados, nós temos sido protegidos, nós temos sido cuidados, nós temos sido alimentados. Há um ano atrás, julho do ano passado, estávamos aqui numa reunião discutindo a possibilidade de arrecadarmos valores para voltarmos aos cultos, pois precisávamos comprar os equipamentos para captação de áudio e vídeo e transmissão dos cultos. Estamos fazendo um ano que estamos transmitindo nossos cultos. Hoje temos uma capacidade de transmissão de cultos que há um ano atrás não tínhamos. Chegaram membros novos. Estamos com uma capacidade financeira crescente. Temos tido a realização dos GCs de forma constante, a igreja não parou. Os nossos cultos não pararam. Nós temos sido ouvidos por muitas outras pessoas.
que não fazem parte deste aprisco, mas que têm recebido as nossas mensagens. Então temos tudo para agradecer ao Senhor, temos tudo para louvar o Senhor, temos tudo para ser gratos ao Senhor. Deus tem se manifestado, mas precisamos imitar a Abraão e pela fé colocar na prática o chamado que temos recebido. Deus tem estado aqui, entregou mensagens individuais a muitos de nós, entregou mensagens coletivas a muitos de nós. E o que vamos fazer com aquilo que recebemos do Pai? O que vamos fazer com aquilo que o Pai nos entregou? É hora de dobrarmos as mangas de nossas camisas, é hora de embraçarmos o escudo da fé, é hora de colocarmos as botas da palavra de Deus, é hora de testemunharmos a respeito de Jesus, é hora de avançarmos na fé, é hora de darmos oportunidade a outras pessoas de ouvirem a palavra, de se converterem, de se arrependerem, de abandonarem pecados, de serem salvas. É hora de sermos a igreja que faz a diferença, é hora de sairmos da zona de conforto, de abandonarmos o sofá no domingo à tarde, de abandonarmos a novela durante a semana. É hora de nos colocarmos na frente da batalha, pois o general, que é o nosso Deus, está à frente, está chamando os seus soldados para a guerra. Quem vai dizer aqui estou? Quem são os que vão se levantar? Quem são os que vão usar a sua armadura e sair a combater? E voltaremos, trazendo os despojos da vitória, pois a vitória já está em nossas mãos, pois aquele que guerreia por nós é Deus Todo-Poderoso, é soberano, é justo, é leal, é verdadeiro. Confiemos no Senhor e creiamos que o Eterno irá conosco e nos providenciará tudo de que necessitamos para que os resultados sejam alcançados. E Deus colocou para mim 3 grandes resultados que Ele quer que nós como igreja alcancemos. Crescimento de nosso caráter em Cristo, novas almas para o reino de Deus, glória para o nome do nosso Deus. Podemos crescer no caráter, podemos crescer ganhando novas almas, e podemos glorificar o nome de Deus com muito mais compromisso, participação, sacrifício individual e coletivo. Precisamos sair de nossa zona de conforto. Gênesis 22, versículos de 3 ao de número 8. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os 2 caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, oh glória, Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Louvado seja Deus. A resposta que Deus espera de mim e de você, a resposta que Deus espera de cada um de nós, está na Escritura. Está na palavra de Deus, está no comportamento de Abraão. Ao ouvir o chamado, a convocação de Deus, ao ouvir as palavras e compreender que Deus estava provando-lhe a sua fé, que Deus havia estabelecido para Abraão e para Isaque
um desafio, uma prova, um teste, Abraão não hesita. Eu e você não devemos hesitar. Abraão levantou-se cedo, arrumou o jumento, chamou os 2 servos, recolheu e mandou recolher as madeiras, os galhos para a lenha, ou a lenha. Lançou mão de sua faca, preparou Isaque, colocou Isaque sobre o jumento e saíram na caminhada andando 3 dias. Abraão confiou que Deus iria lhe direcionar para o local certo, que ele chegaria lá no tempo certo. E Abraão creu mais ainda. A sua fé o levou a crer que mesmo que Isaque, o filho da promessa, tivesse a sua vida sacrificada para a glória de Deus, o próprio Deus traria Isaque dos mortos à vida novamente. Ressuscitaria Isaque para que a promessa de que a descendência de Abraão fosse ampliada por meio de Isaque. Porque para Abraão, para a sua fé, o Deus que faz promessas é o mesmo que as faz cumprir e que não retorna atrás em nada do que diz. Se nós, se eu, se você, se nós cremos nesse mesmo Deus, se nós queremos ter essa mesma fé, se nós confiamos nas promessas que Deus já fez para nós, e em todo o caminho que Deus percorreu conosco nestes 4 anos, nós vamos nos colocar de pé, e nós vamos seguir em frente, caminhando e vencendo os testes que se aproximarão, e vamos ultrapassar, vencer os testes, vencer as provações, e posteriormente colheremos o resultado de uma fé baseada nas promessas do Senhor, de quem crê que Deus é de fato todo-poderoso e que para Ele não há impossível. Pode haver impossível para mim e para você, mas para Deus não há impossível. Abraão creu, Abraão confiou, Abraão se pôs a caminho, Abraão perseverou até chegar ao local e venceu. Eu fico imaginando, na manhã seguinte Abraão se levantou, Isaque devia ter entre 16 e 19 anos, 21 anos no máximo, já não era mais tão pequenino. Isaque podia ter corrido, Isaque podia ter reagido. Isaque era o sonho de Abraão, um filho na velhice, um único. Pegar a sua faca, e antes de pegar a faca, amarrar Isaque na lenha. Todo o trajeto, todo o trabalho de fazer o altar, colocar Isaque sobre as madeiras, sobre a lenha, amarrar Isaque, sacar da faca. Quantos pensamentos, sentimentos, emoções Abraão não teve que buscar controlar, para que ele pudesse, por fé, executar o teste, a provação a qual Deus colocou sobre ele. E hoje Deus não está nos chamando para sacrificarmos os nossos filhos. É claro que vamos sacrificar um pouco do nosso tempo. É claro que vamos sacrificar alguns dias da semana. É claro que vamos sacrificar uma hora de descanso. Mas o que é isso diante da salvação? O que é isso diante de tudo aquilo que Deus tem feito por nós? O que é isso diante da promessa de salvação, da habitação celestial, da coroa da glória? O que é uma hora num domingo? O que é uma hora a mais numa semana?
diante da coroa da glória, diante de um corpo ressurreto, diante do perdão de pecados de inúmeras pessoas que poderão estar aqui conosco. O que é isso? É incomparável que buscarmos a Deus, que nos colocarmos adiante, passarmos pela prova. E aí entra o título do sermão: não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Lembre-se, há ainda uma escuridão em nosso coração. Não permita que sua natureza pecaminosa, não permitamos que nossa natureza pecaminosa, não permitamos que a sociedade que vive em trevas, que jaz do maligno, nos diga que nós não podemos fazer. Não permita que a sociedade, que nossa natureza pecaminosa nos diga que nós não vamos conseguir. Olhemos para as nossas vidas, olhemos para a história desta igreja nestes 4 anos, quantas vitórias Deus nos deu, quantas bênçãos foram derramadas, quantas conquistas foram alcançadas, porque Deus tem estado conosco, Deus tem estado com você, Deus tem estado comigo, Deus tem estado conosco. Não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Não duvide na escuridão do que Deus lhe disse à plena luz. Vamos nos organizar, vamos assumir nossos lugares, sair da nossa zona de conforto. Disponibilize-se, seja um membro ativo e frutífero no reino de Deus. Sigamos com entusiasmo e coragem para anunciarmos o reino de Deus e a mensagem de salvação. Pela fé, creiamos no chamado do Eterno, sejamos rápidos e perseverantes em obedecê-lo sem duvidar, com a disposição de sermos sacrifícios vivos para Deus. Sacrifícios vivos para Deus. Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, já caminhando para o encerramento. Isaque se virou para Abrão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Deus, eu quero me fixar aqui no versículo de número 8. Talvez existem em nosso coração as dúvidas, e deve existir mesmo, é natural. Como Isaque se vira para Abraão e disse: Pai. Abraão responde: Sim, meu filho, nós temos o fogo e a lenha, pai, mas onde está o cordeiro? Talvez no seu coração estejam algumas dúvidas. Se vamos entrar num novo propósito com a igreja de culto aos domingos à noite, se vamos entrar num novo propósito com a igreja de avançarmos com os GCs, trazendo pessoas de fora e convidando pessoas que não estão ainda nesse aprisco, mas quem vai dar os novos líderes de GC? Quem serão esses novos líderes de GC? Quem vai poder pregar no culto domingo à noite? Quem vai poder servir no culto domingo à noite? Amado, meu amado, minha amada, eu quero te dizer uma coisa, baseado na palavra: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Deus vai providenciar todas as coisas. E eu quero te falar algo de novo, eu já falei isso aqui. Mas quando nós começamos esta igreja, eu me lembro que uma tarde eu estava em casa fazendo orçamento sobre cadeiras e mesas. E nós não tínhamos R$1 para comprar nada. Nada. E quando eu fiz o terceiro orçamento, eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma cadeira. Eu preciso de 84 mesas. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma cadeira. Como é que nós vamos fazer? Eu perguntei para Deus.
E Deus, na sua bondade e misericórdia, fez tocar o meu telefone celular. Era um irmão. E me perguntou exatamente isso. Aguiar, você já comprou as mesas e cadeiras para a igreja? Falei, não, eu estou aqui fazendo o orçamento agora. E ele me disse, você já recebeu os e-mails com orçamento? Eu falei, já, acabei de receber o 3º e-mail. Ele falou, manda para mim, que eu vou presentear a igreja com as cadeiras e as mesas. Quantas cadeiras e mesas você precisa? E eu disse, eu preciso de 80 cadeiras e 4 mesas. Amados, Deus providencia tudo o que é necessário, desde que nós nos coloquemos por fé em obediência a Ele, perseveremos em colocar em prática aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos diz, o chamado que Ele faz, a sua convocação. Quando nós nos colocamos por fé em obediência a Ele, o próprio Deus providencia tudo aquilo que o reino dele necessita para se fazer presente na vida das pessoas. E isso tem acontecido a cada ano, a cada semestre. Você se lembra, um pouco antes da pandemia, nós começamos a obra aqui no fundo da igreja para a rampa de acesso de deficientes físicos. Deus nos deu a vitória e nós terminamos a obra. Você hoje tem a condição de me ver via Facebook ou YouTube. Há um ano atrás, você precisaria assistir a transmissão do culto no meu Facebook pessoal, porque nós não tínhamos essa condição. Hoje nós temos. Hoje nós temos um ministério de mídias que está invadindo as redes sociais e que está nos anunciando. Eu tenho pessoas no norte, no nordeste do Brasil que estão falando comigo sobre a visibilidade da igreja hoje lá. Quando estamos a serviço do Senhor, seguindo suas direções com o intuito de glorificá-lo, apresentá-lo às demais pessoas, para que elas o louvem e com ele estabeleçam um relacionamento e o adorem, o próprio Deus vai na nossa frente providenciando tudo o que for necessário para que sua obra se realize. Para que sejamos aprovados no teste ou na aprovação de nossa fé, é necessário unir a fé com as obras e confiar no agir providencial de Deus a nosso favor. Glória a Deus. Precisamos, para que sejamos aprovados no teste ou na aprovação de nossa fé, é necessário que nós unamos a nossa fé com as obras e confiemos no agir providencial de Deus a nosso favor. Encerrando, Gênesis 22, versículos de 15 a 17, para o encerramento. Que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vitória. Continuemos orando, nós estamos no propósito como igreja de oração no mês de julho, para que no mês de agosto, de acordo com a resposta de Deus, nós possamos iniciar por um período cultos aos domingos à noite. Então eu peço a você que ore, eu peço a você que é aqui do bairro do Limão, que é da Lapa, que é da Cachoeirinha, que é do Jardim Peri, que é da Casa Verde, que você que está interessado em cultuar conosco no domingo à noite, acesse aí as nossas redes sociais, manifeste-se aí a nosso favor, para que Deus possa confirmar isso no nosso coração e nós possamos partir rumo a esse novo desafio. Para você que é membro da Igreja Batista Filadélfia Limão, eu te convido para esse desafio. Eu acredito que esse chamado é de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, preparar nosso coração, vamos nos organizar como família,
Nós precisamos de uma parte de manhã e uma parte à noite. Você pode escolher o horário em que você vai estar. Ainda não está decidido, mas eu acredito que Deus vai falar ao teu coração. Deus vai confirmar isso no teu coração, como tem queimado no meu coração. Isso tem queimado no meu coração, irmão. Isso tem queimado no meu coração, irmão. Isso tem queimado. Eu não podia mais guardar isso dentro de mim. Isso tem queimado no meu coração. Nós precisamos retornar, nós precisamos ampliar os nossos cultos, nós precisamos ampliar a possibilidade do anúncio do Evangelho de Deus para as pessoas. Que Deus nos conduza em segurança, que Deus nos abençoe. Gênesis 22, de 15 a 17, assim está escrito. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Amém. Sabe o que eu vejo aqui nessa escritura? É claro que é um chamado específico para Abraão e para Isaque, nesse sentido que está aqui. Mas no sentido da revelação gradativa de Deus, eu entendo que Deus nos chama para que nós obedeçamos ao Senhor e ampliemos as nossas possibilidades de anunciar o Evangelho a um sem número de pessoas que moram neste bairro, que moram nos bairros vizinhos, Freguesia do Ó, Edgar Facó, Brasilândia, Jardim Primavera, vários bairros aqui, vários moradores deste bairro que podem vir congregar conosco, se nós ampliarmos as possibilidades de anúncio do Evangelho, se nós renunciarmos ao que nos prende à nossa zona de conforto. Deus não quer te matar, nem quer que você mate seu filho, nem sua filha, nem sua esposa, nem que você mate seu marido, nem que você mate sua sogra. Deus não quer que você mate ninguém. Mas Deus quer nos tirar da zona de conforto, meu amado. Minha amada, sai da zona de conforto. Eu vou dizer para você, é gostoso domingo à tarde em casa. É gostoso assistir o futebolzinho, eu gosto muito. Eu gosto depois do futebolzinho tirar um cochilo. Mas se Deus confirmar isso no nosso coração, o primeiro a perder o cochilo sou eu. Já era, acabou o domingo. É de manhã e à noite. Mas se é para agradar a Deus, se é para ser aprovado num teste de Deus, e se é para ganhar novas almas, e se é para glorificar o nome do Eterno, por que não? Da onde Ele me tirou? Ele mudou minha vida. Ele mudou minha história. E por que eu me negaria a fazer tão pouco de volta para Ele? Se nós de verdade somos gratos, se nós entendemos o que Ele fez por nós, por que nós não podemos fazer um pouco de volta? O que nos impede? O que nos prende à nossa zona de conforto? Vai ter bastante tempo para a gente descansar no céu, amado. Sigamos adiante por meio da fé e das obras, glorificando ao Eterno. Dessa forma, o Todo-Poderoso derramará sobre nós sua bênção. Interessante porque no versículo 14, eu estou com ele aqui por extenso, Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Eu não sei se você repara nas coisas geograficamente, mas se você olhar para a nossa igreja, nós não estamos no alto do monte, mas nós estamos no monte. Nós fazemos o culto no primeiro andar, no pé do monte, porque se você subir a deputada Emílio Carlos, você vai chegar no alto do monte. Então nós estamos no pé do monte, não no relevo, mas numa parte do monte.
E o culto é feito no primeiro andar. Deus tem se manifestado nesse lugar. E Deus tem providenciado e derramado a sua glória aqui. Vidas têm se convertido, pessoas têm sido perdoadas, almas têm sido ganhas, membros, irmãos e irmãs têm sido libertos, vidas têm sido renovadas. Deus quer continuar manifestando a sua glória. E eu e você precisamos estar dispostos a passar pelo teste, passar pela aprovação, vencer e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando até que Ele volte. Até que Ele volte. Ele nos providenciará tudo aquilo de que necessitamos para glorificar seu nome, ganhar almas e vivermos suas promessas. Amém? Eu vou orar com você e depois nós vamos para dízimos e ofertas. Amém? Querido Deus e Pai, santo e amado Senhor, nós estamos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez. Estamos gratos pela tua mensagem, Senhor, e queremos, Pai, de verdade, te agradecer. Eu quero, Pai, pedir que a tua palavra caia em solo fértil, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouviu a tua pregação seja ricamente abençoada e que nós possamos, Pai, unir os nossos esforços, no sentido de que nós possamos ampliar as possibilidades que temos de anunciar o Evangelho, o teu Evangelho aos perdidos. Pai, de dar oportunidade de outros congregarem conosco, de sairmos, Pai, da zona de conforto, de nós mesmos nos sacrificarmos, sermos sacrifício vivo para o Senhor. Tem muito mais a ver, Senhor, com a nossa salvação, tem muito mais a ver com a nossa relação com o Senhor do que com os outros. Pai, talvez nós estejamos caindo num sono e o Senhor nos traz esse desafio para nos chacoalhar e nos acordar diante dos perigos que nos rodeiam. Que nós possamos compreender isso, Pai, e que nós possamos te amar, te adorar, te bendizer, que nós possamos, Pai, nos organizar um novo culto para ti, Senhor, e que nós possamos, sim, de fato, ganhar muitas almas para o Senhor. Que nós possamos crescer, Pai, no serviço ministerial, que nós possamos nos aprofundar na tua palavra, e que tudo isso reverbere em glória, honra e louvor ao teu santo nome. Bendito, engrandecido, adorado, exaltado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua carta para dízimos e ofertas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Eu peço a você que seja fiel nos seus dízimos e ofertas. E você já vê aqui na minha lateral direita, não é? Sejamos fiéis em nossos dízimos e ofertas. Seja fiel em seus dízimos e ofertas. Na parte de baixo aqui, próximo da minha mão direita, você vai ver aí a agência 3349, número da conta é 1600, dígito 4, e mais para baixo aqui, no meu lado esquerdo, você vai ver aí o CNPJ, que também é a nossa chave Pix. Eu peço aos membros da igreja, e se você não for membro da igreja e quiser fazer uma oferta ou um dízimo para nós, amém, nós aceitamos com alegria. Mas eu peço aos membros da igreja que ao fazer seu dízimo ou sua oferta, enviem o comprovante bancário ou uma cópia do comprovante bancário para a nossa irmã Fabiana, ok? Fabiana Leal Amorim. Para você que não é membro da igreja e quiser fazer também, eu peço a você que depois de fazer, entre em contato conosco através do nosso Facebook ou do nosso Instagram, ok? Apenas para que nós tenhamos o controle do que está entrando lá no banco, para que nós possamos então programar os nossos pagamentos mensais, de forma que nós possamos aproveitar aquilo que você nos dá, em nome de Deus, nós possamos colocar isso de forma organizada, e nós possamos usar isso de forma transparente, de forma que nós possamos usar como Deus quer, pagando as contas e abençoando a vida de pessoas. Amém? Nós
Contamos com a tua ajuda, contamos, se Deus colocou no teu coração de fazer, façam, nos avise para que nós possamos usar isso sempre de forma equilibrada e equitativa. 2 Coríntios 9, 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Então, primeiro, olha, falamos em dízimos e ofertas. Você decide. Você é livre para decidir. Eu quero ser dizimista, amém. Eu quero ser ofertante, amém. Eu quero contribuir com tanto, amém. Mas eu recebi alguma coisa a mais e quero dar mais um pouco, amém. Decida em seu coração com Deus o quanto você quer dar. Não contribua com relutância ou por obrigação. Olha, se você não tem essa convicção, não faça. O irmão Eleandro disse isso aqui domingo e eu reitero. Se você não tem essa convicção, não faça. Se você acha que nós vamos usar esse dinheiro de forma indevida, não dê. Mas se você quiser conhecer como nós estamos usando, onde nós estamos usando, nós estamos à sua disposição para te mostrar. E se você quiser conhecer escrituras bíblicas que digam para você fazer isso, e quiser conhecer, fale conosco, fale comigo, fale com um dos líderes de GC, líderes de ministério, e eles vão te mostrar. E aí, eles te mostrando e você lendo na Bíblia, você faz porque você acredita que Deus mandou você fazer. Não porque homens estão mandando você fazer. Terceiro, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse dar com alegria é dar com confiança e gratidão por aquilo que Cristo já fez na sua vida. Então você deve fazer, por quê? Porque você confia que Cristo vai nos direcionar para fazer o que é certo e porque você é grato ou grata a Cristo por aquilo que Ele fez na sua vida. Por isso você é ofertante ou dizimista. Apenas por isso. Não fazemos e não propomos dízimo e oferta para você ficar rico, nem porque Deus vai te tornar o empresário do mês. E nem porque vai abrir 5 empresas, vai comprar 10 carros no exterior e vai comprar 5 chácaras ou vai comprar Fernando de Noronha, porque você não vai comprar. Tá bom? Mas você pode ser dizimista e ofertante. Tá legal? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas. Obrigado por aquilo que temos recebido e nos ajuda, Pai, a continuarmos sendo transparentes, fiéis, leais, íntegros no uso de tudo aquilo, de todos os valores que tem adentrado esta igreja e que tem chegado às nossas mãos. Queremos usá-los de forma correta para o pagamento de nossas contas e para abençoar os projetos da tua igreja, cuidando também de vidas e dos necessitados. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, um último recado. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook ou YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Clique no sininho e receba nossas notificações. Amém? Se você quiser também, participe de nossos grupos de comunhão virtuais. Você que ainda não é cristão ou que é cristão e está afastado, você está convidado e convidada para participar de nossos grupos de comunhão virtuais. São grupos que se reúnem virtualmente na semana para estudo da Palavra de Deus. Se você é membro da IBF e está fora de um GC, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo. Está na hora de você se arrepender e passar a fazer parte de um GC, grupo de comunhão. No domingo, na pregação, eu vou falar um pouco mais sobre GC. Amém? Convida teus amigos, convida tua família, vem para o Facebook, vem para o YouTube, acompanhe a IBF Limão. Domingo, 10 horas da manhã, estaremos aqui te aguardando. Vamos para a bênção, encerrando assim o nosso culto semanal, 7 de julho de 2021, dia 15 tem festa, hein? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós pedimos, Pai, continua falando aos nossos corações e nos ajuda a tomarmos as decisões corretas em direção àquilo que o Senhor tem nos proposto, em direção aos desafios que o Senhor tem trazido sobre nós, em direção às provações que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados.
Dá-nos, Pai, espírito de sabedoria para podermos caminhar contigo, dando glória ao Senhor e louvando o teu santo nome. Perdoa-nos, Pai, por tudo, nós somos gratos, Pai. Que a paz do Senhor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a tua igreja. Assim nós oramos e abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.